A Terra está condenada. Uma força devastadora se aproxima e o tempo está se esgotando. Enquanto a civilização desmorona ao nosso redor e o mundo é destruído, poderemos construir uma nave espacial que nos leve para um mundo novo e habitável. A humanidade pode escapar da aniquilação? Nós podemos evacuar a Terra. Marfa, Texas. Parece ficção científica. Fim do mundo sem volta. Temos que escapar. Temos que evacuar a Terra. É impossível dizer que isso nunca vai acontecer. Temos a impressão de que a Terra é um planeta estável, porque ela existe há vários anos e evoluímos num meio razoavelmente estável. Sempre temos pequenas catástrofes, como furacões, tornados, terremotos, mas geralmente a população humana continua crescendo. Isso talvez nos dê uma falsa impressão do futuro. Ilha Jeju, Coreia do Sul. 일본은 좋아하지? 아빠, 여기? 그래. 여기. 잠시 한번 볼래? 잘 보이니? A vida humana, a civilização humana e todas as outras vidas nesse planeta existem numa concha muito pequena e precária. Nesse objeto rochoso que orbita em torno de uma estrela no meio de uma grande e solitária galáxia. É uma estrela cadente? Nossa, sim, olha aquela outra. Os altos e baixos que experimentamos como espécie não são nada comparado ao que o universo pode lançar em nós. Há uma lista enorme de coisas ruins que podem acontecer com um planeta como a Terra. Observatório Lacidia, Coquimbo, Chile. Isso está acontecendo agora? Tá. Vamos. Existem cenários onde o planeta inteiro pode se tornar inabitável agora e num futuro previsível. E existem outros em que o nosso planeta, a Terra, pode ser totalmente destruído. Meu Deus. Entre na caminhonete. Entre logo. Plantão de notícias. Relatos de Tucson, no Arizona, e Okayama, no Japão, descrevem queda de meteoros enormes causando inúmeros estragos. As autoridades calculam que o número de mortes chega a 250 mil e subindo. Esse pode ser o maior desastre natural que o mundo já conheceu. Alguns cientistas sugerem que esse evento mortal pode ser apenas a ponta do iceberg, um sinal de que a destruição do nosso mundo se aproxima rapidamente. O início do fim. Se de repente fôssemos bombardeados por uma chuva de objetos grandes vindos do espaço, isso seria catastrófico para a Terra. E significaria muitas coisas diferentes, e nenhuma delas boa. Existem objetos no universo que tornariam a Terra totalmente inabitável ou que a destruiriam para sempre.
Esses objetos podem lançar cometas, asteroides na nossa direção, pouco antes deles mesmos chegarem aonde estamos. Portanto, baseados em todas as chuvas de meteoros sem precedentes, nós viramos nossos telescópios naquela direção para olhar com atenção o que está lá. Observatório Parkes, Nova Gales do Sul, Austrália. Podemos chegar a ver, por exemplo, um objeto estranho vindo de outro lugar do espaço intergaláctico. Uma das possibilidades mais radicais que podemos pensar é num objeto chamado estrela de nêutrons. Estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons é um corpo estelar. Uma estrela muito mais maciça que o Sol, que queima seu combustível com extrema rapidez. E no fim de sua vida, quando o combustível acaba, todo o núcleo da estrela entra em colapso. Isso cria um tipo de supernova, uma explosão estelar gigantesca. E o que fica para trás é um núcleo denso, feito de nêutrons. Algo em torno de 10 quilômetros de diâmetro. Como a estrela de nêutrons tem a massa equivalente a 2 ou 3 vezes a do Sol, sua força gravitacional é enorme. Isso significa que à medida que os objetos se aproximam dela, ficam sujeitos à sua força poderosa que pode destruí-los. Outra coisa assustadora de uma estrela de nêutrons é que quando ela entra em colapso, ela se lança no espaço a uma velocidade muito alta. Ela pode ser lançada no espaço a velocidades incríveis. Portanto, muito cuidado com o que atravessar seu caminho. À medida que uma estrela de nêutrons se aproxima do nosso sistema solar, seu campo gravitacional intenso perturbará as órbitas de objetos como os asteroides. E um pouco desse material pode chegar aqui como uma chuva de meteoritos mortal. O que aconteceria a seguir? A primeira coisa que os cientistas fariam seria tentar criar modelos de possíveis cenários no caminho dessa coisa dentro do nosso sistema solar. Se concluíssemos que uma estrela de nêutrons está vindo em nossa direção, isso seria muito ruim. Não dá para explodir nem mudar sua direção. Tem que sair do caminho ou sofrer as terríveis consequências de ser destruído por uma estrela de nêutrons. Alguns cientistas dizem que é o fim do mundo. É chamada de estrela de nêutrons e os astrônomos acham que ela está em rota de colisão com a Terra. Bom dia, Tulsa. Para você que está chegando agora, estamos conversando com Lawrence Kellogg, da Universidade de Oklahoma. Dr. Kellogg, esse cenário parece coisa de cinema. É, parece mesmo. Mas eu garanto que é real. Provavelmente, a primeira reação do público à informação de que há um aparato fatídico vindo na direção da Terra é pensar que Spielberg está fazendo um filme novo, que isso é uma estratégia para chamar a atenção de todo mundo. De onde vem essa estrela de nêutrons? Há cerca de 60 mil anos, uma estrela nos confins de nossa galáxia entrou em colapso e explodiu. Nós chamamos de supernova. A violência dessa explosão lançou seus detritos numa jornada de milhares de anos. Ao longo do caminho, ela causou efeitos cataclísmicos em tudo que encontrou pela frente. Um dos problemas com gente da nossa idade, o que pode ser bom ou ruim, dependendo da questão, é que as pessoas são muito cínicas. Nós não costumamos acreditar em tudo que vemos ou ouvimos. Então dá para imaginar que muitas pessoas, vários cientistas, iriam na TV dizer: não, isso não está acontecendo. Está dizendo que pode acontecer o mesmo com a gente? Eu acredito que sim. E praticamente todos os astrônomos do mundo também acreditam. Nós todos lemos os mesmos dados. Então, por 1 ou 2 semanas, as pessoas vão acreditar. Mas a pergunta é, o que elas podem fazer? E quando isso vai acontecer? Nós calculamos dentro de 75 anos. A Terra será destruída. É o fim da Terra. O tempo está se esgotando.
Tempo de impacto. Quando as pessoas se veem diante da morte iminente, normalmente elas agem de dois modos. Ou se unem na esperança de preservar a humanidade, ou pelo menos preservar o que é humano, ou desistem e entram em desespero. Seria extremamente importante criar algum tipo de objetivo em comum. Um ponto focal que as pessoas pudessem acreditar e manter. Se a natureza tentasse nos lançar algo tão catastrófico a ponto da Terra ser destruída, eu acho que isso nos levaria a pensar em ir para outro lugar. Você pode achar que deveríamos ir para Marte ou talvez para uma das luas de Júpiter para escapar do que aconteceria na Terra. Mas nesse cenário, praticamente não existiria um local seguro. Não sobraria nada. Isso significa que nossa única opção seria procurar outro sistema solar para ficar totalmente longe dos destroços, escombros desse sistema que costumávamos chamar de lar. E como faríamos isso? Dá para pegar 7 bilhões de pessoas da Terra e levar para outro lugar para conseguirmos sobreviver como raça? É uma coisa extremamente cara para se fazer. Exigiria um número incontável de recursos, pessoas e iniciativas. Mas se você está diante de um desastre, pode ser a única coisa que queira fazer. Agra, Índia. Tem uma estrela de nêutrons vindo na direção do nosso sistema solar e a cada segundo o tempo diminui e nos aproxima da destruição de tudo que conhecemos. Em 75 anos, a estrela de nêutrons chegará e destruirá completamente a Terra. Autopreservação. Isso mexe com a cabeça. Podemos realmente resgatar 7 bilhões de pessoas? Temos que lembrar que apenas 600 pessoas já foram para o espaço em toda a história da raça humana. Podemos tirar 7 bilhões de pessoas da Terra num período de 75 anos? Para ser sincera, eu acho que temos que encarar que isto pode não ser possível. E há o problema da distância que teremos que percorrer com elas. É provável que tenhamos que viajar no mínimo 6, 7, 8 anos-luz. São 40 trilhões de quilômetros. Uma coisa é certa. Não vamos chegar lá usando os veículos espaciais que temos agora. Os foguetes que conhecemos, Mercúrio, Apolo, o ônibus espacial, são todos foguetes químicos. Não dariam conta do problema. É simplesmente impossível construir uma nave espacial para ir para outra estrela com propulsores químicos. É o caso do gato que corre atrás da própria cauda. Quanto mais combustível você coloca para mover a massa, mais combustível você precisa para mover a nave espacial. Assim você não chega a lugar nenhum. Para isso dar certo, teremos que construir uma nave colossal e desenvolver um novo tipo de motor de propulsão. A pergunta é, podemos? Centro de Voos Espaciais. Temos pouco tempo, então vamos começar. Este é o E0302.
E é a razão de estarmos aqui. É um lembrete constante de que o tempo está passando. Hoje vamos rever a proposta inicial feita por nossas equipes de trabalho da divisão de naves para a evacuação. Pediram para lembrá-los que essa reunião, bem como todo esse projeto, é confidencial. Felizmente, a natureza nos dá muitas formas de chegarmos às estrelas e nenhuma delas envolve nada além da física conhecida. Mas os desafios da engenharia são enormes. Qualquer plano para construir uma nova nave espacial apresenta riscos enormes. Mas como a humanidade está em risco, vamos aceitar tais riscos quaisquer que sejam. Chamamos de Projeto Horizonte. Ele representa a vanguarda da tecnologia de propulsão de aeronaves. Agora veremos algumas abordagens. Plasma. Promissor, mas apresenta problemas com o combustível e sua armazenagem. Mas é um concorrente. Para fazer um foguete que consiga atingir altas velocidades, é preciso que ele solte o escapamento o mais rápido possível. A ideia de um foguete de plasma é usar a eletricidade para acelerar o combustível e assim lançar coisas em altas velocidades. Mas embora o plasma seja mais potente, ele exige muito mais combustível. O que nos leva a estaca zero no problema do combustível. Painéis solares. Essa tecnologia tem a vantagem de ser muito pesquisada, principalmente nos últimos 15 anos. Um painel solar gera propulsão através da luz do sol. Quando você caminha num dia ensolarado, você não sente, mas a luz refletida por você te empurra. Existe um tecido de polímeros esticado numa armação de metal. Quando o painel está em órbita baixa, funciona muito bem. A intensidade solar bate no painel e esse momentum é transferido dos fótons para o painel propulsor, do mesmo modo que o vento que sopra na vela empurra o barco. Ao olhar o projeto dos painéis solares, vimos que se eles forem grandes e leves o bastante, poderão alcançar velocidades muito altas. Mas o painel solar tem seu calcanhar de Aquiles. A aceleração decorre da pressão da radiação proveniente da luz do Sol. À medida que nos afastamos do Sol, a radiação vai enfraquecendo. Conforme nos movemos, a luz solar vai enfraquecendo. É como viajar por uma estrada solitária, onde o próximo posto de gasolina fica a milhares de quilômetros. Existe outro candidato para uma viagem interestelar, e esse parece sair direto de um filme de ficção científica. Antimatéria. É nossa maior esperança em termos de engenharia de propulsão das últimas 2 décadas. A antimatéria é uma espécie de imagem refletida da matéria. Ela tem a mesma massa de uma partícula normal, como um próton ou um elétron, mas com cargas e spin diferentes. O interessante é que quando juntamos uma partícula de matéria com uma de antimatéria, assim que elas interagem, elas se aniquilam, e isso libera enormes quantidades de energia. Basicamente, elas se juntam e se transformam em pura energia. Isso equivale à fórmula de Einstein, E igual a mc². É 100% eficiente. E não tem comparação entre energia de antimatéria armazenada em libras e os combustíveis fósseis com os quais estamos acostumados. Ela é dezenas, se não centenas de milhares de vezes mais energética. Mas a antimatéria apresenta enormes desafios. Toda essa energia é muito perigosa e nós não sabemos como controlá-la e muito menos como usá-la no motor. Ela é extremamente instável e uma falha no motor seria catastrófico. Ao produzi-la, temos que armazená-la numa câmara a vácuo e isolá-la em campos magnéticos muito fortes para ela não interagir com as paredes da câmara. Pois, se isso acontecer, elas vão se aniquilar e produzir energia. Em termos leigos, ela vira uma grande bomba. Isso é, no mínimo, um grande desafio. É o seguinte, não podemos usar foguetes químicos, uma hora os painéis solares ficarão sem impulso e a antimatéria é muito perigosa. Ou seja, não é uma previsão muito boa para uma nave projetada para viajar para estrelas distantes. Obrigado a todos. Faremos um intervalo e então discussão em grupos. Mas nós podemos ter uma carta na manga. Existe uma tecnologia que pode funcionar muito bem. A ironia é que ela não é nova. Tem mais de 60 anos e pode ser a resposta. Uma carta na manga. Secreto. Hoje, faça o que fizer, chame como quiser, você faz parte do conflito atômico. Liberado.
Durante o projeto Manhattan, nos anos 40, havia um físico chamado Stanislaw Ulam, que propôs lançar um veículo espacial imenso movido a bombas nucleares. Vários cientistas, inclusive Freeman Dyson, pegaram esse conceito e pensaram numa nave espacial movida a explosões nucleares. E chamaram de Projeto Orion. Projeto Orion. Orion é um conceito muito simples. Imagine uma nave espacial bem grande. E atrás dela, você coloca placas enormes com grandes amortecedores de choque. Funciona assim. Você pega bombas nucleares e lança da aeronave. Elas percorrem certa distância, talvez dezenas ou centenas de metros. Explodem e a onda de choque atinge a placa propulsora. Você programa várias detonações, uma atrás da outra, e as explosões começam aos poucos a mover a nave, que por fim atinge grandes velocidades. As ondas de choque impulsionam a nave espacial para frente. Orion faria você andar muito, muito rápido. Nos anos 60, Freeman Dyson e Ted Taylor construíram um modelo desse conceito usando explosões convencionais para impulsioná-lo na atmosfera. O experimento foi chamado Put-Put e provou que se podia impulsionar um veículo com explosões convencionais. O objeto mais rápido já feito pelo homem é a sonda Voyager, que viaja a 0,06% da velocidade da luz. Então levaríamos dezenas de milhares de anos para alcançar outra estrela. Com o projeto Orion podemos ir muito mais rápido. Estudos feitos mostram que se você detonasse uma bomba atrás da nave a cada 3 segundos, durante 10 dias, alcançaria uma fração considerável da velocidade da luz. A pesquisa foi interrompida por causa dos tratados proibindo testes nucleares. We shall not regret that we have made this clear national commitment to the cause of man's survival. O que foi muito bom, eles nos proibiram de lançar bombas atômicas na atmosfera. Teoricamente, poderíamos continuar a pesquisa do sistema Orion de onde parou nos anos 60. Para conceber e construir tal nave, é preciso cooperação numa escala jamais vista no mundo. Precisaríamos de todo o conhecimento tecnológico e científico que temos no mundo. Estamos falando de recursos naturais. Estamos falando das economias do mundo terem que abrir mão do dinheiro e trabalhar pelo bem comum. O problema é que temos um prazo. Não tem como adiar. Temos que terminar em 75 anos. Eu acho que se as pessoas enfrentassem algum tipo de ameaça real à sua existência, haveria vários tipos de reação. Agora, com a ênfase da mídia social, seria um grande impacto. Isso se espalharia no milésimo de segundo. Eu acho que algumas pessoas procurariam grupos e organizações religiosas por respostas e também veríamos um aumento considerável de suicídios. O mundo vai acabar. Será um tremendo caos. O tempo está passando. Temos 70 anos ou menos para evacuar a Terra e evitar nossa destruição por uma estrela de nêutrons. E decidimos que vamos construir uma nave de fuga, um tipo de bote salva-vidas para a raça humana. Quando você decide que vai projetar e construir uma nave estelar, a primeira coisa a fazer é reunir as melhores cabeças do planeta para fazer o trabalho. Pessoas de diferentes áreas científicas, como biólogos, botânicos, fisiologistas, físicos. A lista de pessoas necessárias para esse empreendimento é imensa. É essencial estabelecer um ponto central onde homens e mulheres possam coordenar os esforços para o sucesso do empreendimento. Esperança no horizonte.
Plantão de notícias. Eles chamam de Projeto Horizonte. Tivemos acesso exclusivo para mostrar esse imenso complexo que está sendo erguido aqui na Flórida. Já apelidaram o complexo de Cidade da Nave Estelar. Em poucos meses, o local ficará protegido pelos militares e a luta para salvar a humanidade começará. Você leva toda a comunidade para essa cidade. Leva todos os cientistas e engenheiros para lá. E começa a trabalhar no projeto. Eles precisam de casas para morar. E não só eles, as famílias também, porque eles têm esposas, maridos, filhos que devem ir com eles. Isso vira uma grande comunidade que precisa de apoio. E eles vão morar nessa cidade durante o período de construção desse veículo. E eles devem passar o resto de suas vidas lá, porque este é um projeto de longo prazo. E é nessa suposta cidade temporária que todo o futuro da raça humana será decidido. Propulsão. A ordem do dia na cidade da nave estelar será descobrir como construir Orion e fazê-la funcionar. Desenvolver alguma coisa como Orion terá vários desafios. Lei de Gestão de Armas Atômicas e Materiais Nucleares Especiais. A primeira coisa a fazer é aumentar a produção de plutônio, pois desde o fim da Guerra Fria não construímos mais bombas nucleares. Portanto, não produzimos mais como antes. Na verdade, não produzimos quase nada de plutônio hoje em dia, então teremos que produzir. Juntamente com a produção de suprimento de plutônio como combustível, temos que projetar pequenas bombas exclusivamente para o projeto Orion. Não daria para usar armas nucleares desativadas de nosso arsenal, então é preciso um novo projeto para construir essas bombas. Como podem ver, as bombas serão distribuídas na placa propulsora. Uma detonação a cada 3 segundos pode nos dar uma fração da velocidade da luz considerável, possivelmente 7%. Enquanto aperfeiçoamos o sistema de propulsão, a próxima pergunta será: o que ela vai impulsionar? Qual será o tamanho? E quais as condições internas necessárias para prepará-la para passageiros? Um dos elementos ambientais críticos que temos que fornecer é o que temos aqui na Terra: a gravidade. A gravidade é um princípio organizador para todos os animais e plantas. Nossa fisiologia e anatomia estão totalmente estruturadas para lidar com a gravidade. Quando você vai para o espaço, se não houver gravidade, a primeira coisa que acontece é uma queda de cálcio nos ossos do corpo. Os músculos começam a atrofiar e outras coisas acontecem com a fisiologia. Se você já viu os caras que passaram 3 meses na Estação Espacial Internacional, quando eles saem da cápsula, têm que ser carregados. Do contrário, cairão de tão fracos que estão. Estamos falando de uma vida inteira sob gravidade zero. Portanto, há uma série de problemas. E o primeiro deles é que eu não sei se homens e mulheres poderão ter filhos nesse ambiente. O sistema reprodutivo se baseia na gravidade. Todo animal tem um sistema ósseo interno. Esse sistema não se desenvolveria adequadamente se vivesse num mundo totalmente livre de gravidade. Portanto, se você pensa em procriar no espaço, sua descendência terá dificuldade de desenvolvimento, a menos que haja gravidade artificial. Nós sequer sabemos como seria um corpo que cresceu em gravidade zero desde a infância, ou que ficou num útero sob gravidade zero. Ele funcionaria como o nosso? Seria viável dar à luz no espaço interestelar? Temos que supor que vamos criar várias gerações da humanidade no espaço. E isso nunca foi feito. Felizmente, existem várias formas de simular os efeitos da gravidade, e uma delas é através da rotação. Você pega o veículo inteiro e gira devagar, criando gravidade através da força centrífuga.
Se você tiver um grande cilindro que gira devagar, a força te empurra para a parte exterior do cilindro. A força centrípeta no corpo se parece com a gravidade, e felizmente para nós, isso basta. Se a solução é um cilindro giratório, então a pergunta é: de que tamanho ele será? Porque isso determina o número de pessoas que podemos acomodar. A resposta é bem grande, e é a partir daí que podemos começar a falar de uma coisa chamada o cilindro de O'Neill. Gerard O'Neill foi um professor de física de Princeton que postulou o projeto para uma colônia no espaço onde se viveria na superfície de um cilindro rotatório que produz gravidade artificial. Tudo isso foi simulado em computadores e acreditamos que esse cilindro manterá a pressão. Na verdade, aqui nós temos o mesmo tipo de cilindro de pressão que O'Neill achava que funcionaria no espaço. Ele é projetado para gerar a pressão da atmosfera da Terra dentro dele. Nós temos portas pressurizadas na câmara para a entrada e saída de pessoas e cargas. Depois de fechadas, sabemos que elas vão manter a pressão necessária. Parece bom. A luz é outra questão. Não existe muita luz solar, mesmo se você se afastar apenas alguns dias do Sol. Precisaremos de iluminação artificial, mas esse não é um grande problema. Podemos estender uma haste no centro da nave que faria o papel do Sol em seu ciclo diário, pois os seres humanos, plantas e outros animais baseiam-se nos ciclos do dia e da noite para regular o ritmo de vida e garantir a sobrevivência. Esses ritmos ditam o batimento cardíaco e a temperatura corporal. Por isso, manter um ciclo de 24 horas é essencial para a saúde humana. A ideia é construir habitats grandes e independentes no espaço, onde você possa colocar um ecossistema e, talvez, centenas de milhares de pessoas morando ali, no espaço, num ambiente de nave espacial completo e autossuficiente. Isso está na escala do que é necessário para lançar uma nave nas estrelas, algo que um sistema de propulsão como o Orion conseguiria impulsionar. Eles a chamam de a Arca. Será um cilindro de 24 quilômetros de comprimento e 3 de largura. É 4 vezes o tamanho de Manhattan. Cientistas da cidade da nave espacial dizem que a nave tem capacidade para 250 mil pessoas. Mas nenhum cientista ou autoridade do governo responde à próxima pergunta, que é: quem é que vai? Há uma sentença de morte para o planeta Terra. Uma data inevitável para a destruição. A humanidade se une num esforço desesperado para fugir do único lar que conhece. Temos que construir uma nave imensa e voar para as estrelas. Temos que evacuar a Terra. Escolhas difíceis. Impacto da estrela de nêutrons. 55 anos. Manione, Tanzânia. Temos que engolir um remédio amargo. Não conseguiremos construir uma nave ou um conjunto de naves para transportar 7 bilhões de pessoas à Terra. E certamente não faremos isso em tempo. E se tentarmos esse plano, vamos falhar. Felizmente para a humanidade, não é preciso ir todo mundo. Um pequeno grupo geneticamente diversificado pode se multiplicar quando chegar ao destino. A pergunta é: como vamos selecionar esse pequeno grupo? Quem vai? Para mim, essa é a grande questão. Como selecionar as pessoas que farão essa viagem de fuga? Uma das primeiras coisas que faríamos é uma triagem de DNA do maior número de pessoas possível. O ideal seria coletar dados do planeta inteiro, da população inteira, se possível.
Isso nos daria uma visão instantânea da raça humana no presente momento. Estamos olhando essencialmente para um primeiro grupo de pessoas, seres humanos de um planeta distante. Portanto, a primeira coisa a considerar é a sua sobrevivência. Um perfil genético nos daria no mínimo uma pista. É claro que a principal coisa a considerar é a biodiversidade dos evacuados. Queremos uma grande variedade genética. Uma população de pessoas se torna muito vulnerável quando se tem uma composição genética monolítica. Ela fica muito vulnerável a doenças e a enfermidades. Por exemplo, se todo mundo for igualmente sensível a um surto de gripe ou algum tipo de ataque de vírus, então todo mundo morre. A comunidade científica teria que participar diretamente na eleição de quem está apto para esse tipo de projeto e também que tipo de pessoas. As pessoas que sobreviverem têm que ser, de certo modo, biologicamente perfeitas, as mais perfeitas possíveis, porque estamos falando de sobrevivência num grande período de tempo. Uma das coisas que se deve procurar, pessoas que sejam relativamente livres de doenças e tenham expectativa de vida longa. Certamente você não vai querer estar numa nave com alguém diagnosticado geneticamente com esquizofrenia, por exemplo. Ou alguém que é um perigo para o resto da população da espaçonave. Não vai querer pessoas com diabetes ou pessoas com outros tipos de doença de longa duração. Vamos reduzir o patrimônio genético de toda a raça humana aos passageiros dessa nave. Então é muito importante salvar a maior diversidade genética para que as pessoas sejam as mais saudáveis possíveis. Em alguns lugares, é preciso profissionais médicos treinados para coletar amostras e fazer a triagem. Em outros casos, as pessoas terão que mandar o material. Podemos criar um kit de elegibilidade para evacuação e mandar pelo correio para o maior número possível de pessoas. Seria um kit simples com uma agulha, um cotonete, um cartão de instrução e um envelope para envio. Iria tudo para a cidade da nave estelar. Cidade da nave estelar, Estados Unidos. Quando as amostras chegassem ao laboratório, seriam triadas. Como isso funciona? Por incrível que pareça, já podemos sequenciar o genoma inteiro de qualquer ser humano por alguns milhares de dólares. Já podemos dizer se alguém tem um fator de risco para alguns cânceres. Sabemos que há genes para alguns tipos de câncer. Sabemos que há genes para algumas doenças sanguíneas. Podemos detectar essas doenças facilmente. Quanto mais informações genéticas houver nos próximos anos, mais fácil será. Queremos pessoas relativamente predispostas geneticamente a sobreviver em diferentes ambientes. Se eu fosse escolher pessoas com capacidade de sobrevivência a longo prazo e com recursos mínimos, eu levaria os Inuits da Groenlândia ou do norte do Canadá, porque eles vivem em ambientes inóspitos há milhares de anos. Essa capacidade de sobrevivência é extremamente crucial. A genética não é o único critério para entrar nesse grupo. São exigidas algumas habilidades. Em primeiro lugar, você precisa de uma equipe para pilotar a espaçonave e manter vários de seus subsistemas. Médicos, engenheiros, pilotos, cientistas, paramédicos, pesquisadores. Embora possamos fazer essas escolhas mais adiante. Deixados para trás. Independente do critério de seleção usado, quando você decidir quem vai, estará decidindo quem não vai. E muita gente não vai. Na verdade, 99% das pessoas não poderão ir. E não importa o quão objetivo você seja no seu critério de escolha, muita gente verá o processo seletivo como algo que favorece os poderosos.
As elites abastadas dariam forma a essa empreitada e participariam ativamente na seleção do grupo de sobreviventes que iria para o espaço. Sabemos que aqueles que estão no poder vão estabelecer as regras de quem vai. Eles terão o comando, eles terão um controle financeiro. Plantão de notícias. Hoje houve protesto em 71 países nos 5 continentes. Os protestantes pediram para fechar o programa da nave estelar. Por quê? Alguns dizem que é muito dinheiro desviado, outros que o processo de seleção é preconceituoso. Haverá muitas nações, muitos países no mundo com poucas pessoas selecionadas para esta jornada. Haverá muita gente de poucos recursos que vai querer fazer parte do projeto, mas não será selecionada. E a briga pelos recursos costuma ser violenta. Há muito espaço para tragédias. A menos que o mundo em geral e as pessoas sentissem que teriam alguma chance de estar nessa nave, elas não concordariam com qualquer estratégia. O que é justo em relação à porcentagem da população? O que é justo em relação aos países que doaram a maioria dos recursos para o projeto? E se houver nações que decidiram que não querem participar disso, vamos permitir que indivíduos desses países participem dessa jornada? Se você pudesse fazer um sorteio onde todos tivessem chances iguais de participação, mas seria um grande tumulto e poderia haver guerras para decidir quem entraria na nave. Alguns países poderiam dizer, quer saber, eu tenho uma bomba nuclear, se não fizer o que eu digo, o mundo vai acabar. Os tempos estão acabando e é hora de seguir em frente e é agora. Uma das coisas que eu acho provável acontecer será o aumento de guerras civis. E as pessoas no poder poderiam optar por deixar essas guerras civis e não interferir, permitindo assim que pessoas e comunidades se autodestruíssem e se matassem. Portanto, você tem dois cenários diferentes. Num, as pessoas vão se unir e mostrar o melhor da humanidade. No outro, podemos ver o pior da humanidade. Como as pessoas vão reagir se não forem selecionadas para essa jornada? Elas vão tratar de garantir que mais ninguém seja? Vão tentar sabotar essa tentativa de salvar a humanidade? Cidade da nave estelar, Estados Unidos. Numa ameaça de catástrofe dessa magnitude, acho que haveria o risco de formação de cultos ou grupos fundamentalistas que sabotariam esse projeto. Você entrou numa área restrita. Pare o veículo agora. Existem algumas histórias na Bíblia e em outras religiões que falam da humanidade ser varrida periodicamente da história. Alguns verão isso como mais um sinal desse tipo de evento. Por isso, teremos que nos proteger daqueles que queiram sabotar essa jornada. O perímetro da cidade da nave estelar está armado com minas terrestres. Seu veículo será destruído. O perímetro da cidade da nave estelar está armado com minas terrestres. Seu veículo será destruído. Plantão de notícias. Segundo o porta-voz do Projeto Horizonte, os danos causados por mais de 30 ataques terroristas geraram um grande atraso no programa que já enfrenta um prazo apertado. O Projeto Horizonte sofreu outro revés hoje, quando 45 cientistas deixaram a cidade da nave estelar no que só pode ser descrito como competição. Outra nave de evacuação foi desenvolvida em segredo por um consórcio de indivíduos abastados atrás de sua passagem para outro planeta.
Salvação à venda. É totalmente possível que, além desse esforço nacional para construir uma arca espacial, existam várias arcas espaciais sendo construídas por particulares. Não há por que não acontecer. É dinheiro. Pode acontecer de algumas pessoas muito ricas, como Bill Gates e Richard Branson, donos de empresas multibilionárias, decidirem se unir para tentar construir sua própria nave espacial. E agora vamos continuar nossa conversa com o tecnólogo bilionário William Jeffers. Um salva-vidas cheio de bilionários não é um insulto à sobrevivência da humanidade? Bom, Kate, eu vejo de outra forma. Porque o governo decide quem vai evacuar a Terra. Essa evacuação será um grande empreendimento. Os recursos de indivíduos de sucesso vão construir aquela nave que chamamos de Savior 1. Por que eles não podem estar nela? Existe um esforço crescente no espaço comercial de particulares que querem ver o espaço desenvolvido. Muita gente não imagina o número de foguetes lançados todos os anos que não são foguetes da NASA. O custo de uma passagem em suas naves de evacuação é de 5 milhões de dólares. Se você considerar o custo do que prevemos gastar, é uma bagatela. Nada como nossa casa. Quando soubermos que nosso sistema está condenado, temos que começar a procurar outros sistemas solares com planetas que nos mantenham. Acreditamos que deve haver outros planetas como o nosso. Há 20 anos isso era apenas uma declaração filosófica. Agora suspeitamos que haja muitos lugares como a Terra. A única pergunta é, quando vamos encontrá-los e a que distância está o mais próximo? Achar outro planeta não será fácil, mas nós já temos telescópios no espaço procurando planetas como a Terra e orbitando outras estrelas. O mais produtivo no momento é o telescópio espacial Kepler. Kepler é um telescópio espacial de 1 metro que orbita a Terra. Ele olha para 150 mil estrelas a cada 6 segundos. E procura uma gota na claridade quando um planeta passa em frente de uma estrela. Esse pontinho na intensidade da luz é essencialmente um eclipse bem pequeno. Quase sempre, por acaso, um planeta pode passar entre nós e sua estrela-mãe. Ao fazer isso, ele bloqueia um pouco a luz da estrela. Se monitorarmos essa estrela, veremos a mudança da luz proveniente dela, o que mostra que há um planeta ali. Agora Kepler tem 2.000 planetas candidatos. Há planetas do tamanho da Terra e também menores. São muitos lares em potencial, mas o problema é que os alvos de Kepler estão muito longe. Os alvos de Kepler estão a 1.500 anos-luz. Então, embora seja um grande experimento que nos dá a chance de encontrar alguma coisa, não é grande quando se trata de achar algo aqui perto para onde possamos ir. É essencial achar um planeta perto de nós. Quanto mais tempo passarmos numa espaçonave, mais chances existem de sair algo errado e mais perigoso e ameaçador fica para a sobrevivência das espécies. E é claro, a verdadeira pepita de ouro no final da busca é achar um mundo como a Terra, no que chamamos de Zona dos Cachinhos Dourados. A Zona dos Cachinhos Dourados é uma zona em torno de uma estrela onde a temperatura é boa para ver água líquida na superfície do planeta. Água líquida é uma peça crucial da biologia. É uma parte importante da própria química da vida. O que precisamos a seguir é da composição da atmosfera. Se virmos moléculas de oxigênio e metano na atmosfera, baseado no modelo da Terra, isso seria a impressão digital para a existência da vida nesse planeta, porque as duas moléculas juntas são muito reativas e não sobreviverão por muito tempo, a menos que algo as reabasteça.
Na Terra, o que reabastece essas moléculas são organismos. Mesmo se acharmos um planeta que esteja na zona habitável de sua estrela-mãe, com a temperatura adequada, a gravidade ideal na superfície, talvez com uma biosfera abundante, mesmo assim, pode haver muita coisa desconhecida que pode matar o recém-chegado. Uma delas, por exemplo, é a velocidade dos ventos. Nós humanos mal suportamos ventos de 80 km por hora. Alguns planetas têm ventos de mais de 320 km por hora o tempo todo. Poderíamos chegar lá e descobrir que tudo o que indicava ser um ambiente de temperatura ideal está errado. Talvez seja um planeta com uma química maluca, de vulcanismos estranhos e completamente inabitável. Eu me preocuparia em chegar ao planeta e haver gases venenosos dos quais não estávamos cientes. E saber a composição do planeta em detalhes não será possível até chegarmos lá. O máximo que podemos fazer à distância é determinar quais planetas podem ou não abrigar vida e quais podem ou não ter um ambiente adequado para nós. Em dado momento, teremos que fazer o que eu chamo de uma grande aposta. É isso. Alguém tem alguma reserva quanto a essa recomendação? Vamos ter que confiar nos instrumentos, nos nossos cálculos, selecionar o local e ir. Essa é a melhor chance. Nada chega perto disso. Porque nessa situação não haverá tempo para voltar atrás na decisão tomada. A raça humana não pode morrer devido à paralisia de análise. Plantão de notícias. Cientistas da cidade da nave estelar estão comemorando. Hoje eles encontraram o próximo lar da humanidade. O planeta tem oxigênio na atmosfera. Pesquisadores acreditam que já existam plantas. Eles circulam um sol conhecido como Estrela de Barnard, a pouco menos de 6 anos-luz daqui, o que significa que, segundo os cálculos, levará de 80 a 100 anos para chegar lá. Seu nome é Barnard C352, mas os pesquisadores mudaram para Terra 2. Impacto da estrela de nêutrons. 34 anos. Sem lugar para esconder. Enquanto a estrela de nêutrons invade o sistema, matéria, pedaços de rochas, asteroides, cometas, o que houver no nosso sistema solar será atraído para a superfície da estrela de nêutrons. É como soltar bombas nucleares. Portanto, esse objeto vai começar a bombear radiação e queimar tudo em seu caminho. Podemos ficar numa situação que, conforme a estrela de nêutrons se aproxima, sua radiação começa a penetrar na atmosfera terrestre e cavar um buraco. E no caso, se estivermos no ponto onde o raio da estrela atinge o planeta, então que Deus nos ajude. Conforme a estrela de nêutrons se aproxima e sua radiação afeta a atmosfera terrestre, ela vai abrir buracos na atmosfera que permitirão a entrada de radiação mortal vinda do espaço. Qualquer um que queira sobreviver durante esse período terá que procurar um abrigo. E de preferência no subsolo. Fim da vida como a conhecemos. Conforme a estrela de nêutrons se aproxima, mais calamidades acontecem. Haverá uma disparidade crescente na qualidade de vida de pessoas do mundo industrializado e pessoas de outros lugares, onde não há ninguém para cuidar delas e fornecer abrigos e coisas que as ajudariam a passar por isso. Rio de Janeiro, Brasil.
Plantão de notícias. Milhões de pessoas morreram no Ocidente ontem devido à radiação emitida pela estrela de nêutrons. Os especialistas dizem que a exposição direta à radiação foi pior que a radiação no ponto zero da bomba de Hiroshima. Calcula-se que a perda de plantas e gado levará a uma escassez global de alimentos. Para os mais céticos, esta é a prova final de que a Terra está realmente morrendo. Reunião necessária. Mesmo com a radiação caindo sobre nós, não poderemos deixar os esforços de construção um minuto sequer. A sobrevivência das espécies depende disso. A maioria acha que lançar uma nave espacial é como lançar um foguete que sobe inteiro e atinge a órbita. No caso de uma coisa tão grande assim, não dará certo. Mas, felizmente, existem outros meios de construir uma nave espacial. Faz mais sentido juntar as peças e as partes, lançá-las no espaço e montá-la. Em solo, estaríamos sujeitos ao clima, à gravidade da Terra. Quando você manda alguma coisa para o espaço, você atravessa a atmosfera, enfrenta a pressão atmosférica, a dinâmica dos ventos. Existe todo tipo de tensões. Já no espaço, não há clima, a gravidade da Terra. Não é necessário pôr muita coisa e perder tempo em projetar algo para dois ambientes, o da travessia da atmosfera e o espaço. Pode se concentrar no que é necessário para mantê-lo no espaço. A ideia de construir algo tão complexo e grande no espaço pode parecer exagerada, mas a verdade é que nós já fizemos isso. Temos experiência em levar módulos e componentes construídos nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão, na Europa. Nós lançamos em diversos tipos de foguetes, colocamos na mesma órbita para serem reunidos e montados no espaço, e formar a Estação Espacial Internacional, a ISS, que já está lá em cima. Uma das vantagens da estação espacial é o conhecimento que ela nos dá na montagem de estruturas em órbita. É um desafio? É claro que sim. Nós já fizemos isso. Não nessa escala. Provavelmente não conseguiremos construir toda a nave na cidade da nave estelar. Teremos que distribuir a fabricação por todo o mundo, criando uma espécie de linha de montagem global. Pode ser a única forma de cumprir o prazo. Base aérea de Dashan, Xangai, República Popular da China. Esta é uma das 63 fábricas. Todas constroem partes da grande nave Arca. E não são só algumas centenas de peças. Dessas fábricas, 23 estão na China. São milhões de peças. Mesmo agora, há lugares na Terra que podem fazer isso. Estados Unidos, Rússia, Japão, Europa, Índia. Todos os países que exploram o espaço podem fazer isso. Eles lançarão em órbita para montar no espaço. O maior desafio será a engenharia dos sistemas. Montar a logística e encaixar todas as peças. Uma coisa nessa escala, nessa proporção, vai exigir inúmeras fábricas em solo, provavelmente em muitos países. Eles terão que usar diferentes ferramentas e processos de engenharia e garantir que, quando elas cheguem ao espaço, a parte A encaixe na parte B e tudo se conecte e funcione adequadamente. A última coisa que se quer é descobrir que as peças não se encaixam perfeitamente quando chegarem ao espaço. Lançar todas as peças da aeronave em órbita será um desafio, mas é viável. Mesmo agora, estamos construindo foguetes capazes de lançar 130 toneladas na órbita baixa da Terra. Dá para levar grandes pedaços dessa coisa a cada lançamento.
Agora, mesmo que a gente consiga lançar as peças em órbita para montagem, o trabalho está apenas começando. Há todo tipo de desafio no espaço que vai tornar essa operação muito perigosa até o fim. Estas são as últimas notícias da cidade da nave estelar. Apesar dos recentes contratempos, as previsões indicam que a Arca será terminada em tempo. Com mais de 150 lançamentos por semana, o Projeto Horizonte vai mandar mais de 4.000 toneladas de suprimentos, instrumentos e partes da nave gigante. Com 24 quilômetros de comprimento e 3 de largura, a nave ainda exige toneladas de solo e milhões de litros de água. Todos os suprimentos precisam ser levados para a órbita a 420 quilômetros da Terra. Local de trabalho perigoso. Lançar as seções da nave no espaço é a parte fácil. Nós já fizemos isso. Mas mesmo com a robótica mais avançada, montar essas coisas dentro de uma nave estelar vai exigir coordenação humana numa super escala. A parte mais difícil será a coordenação e montagem no espaço. Eu, particularmente, não acredito que a gente consiga montar uma espaçonave via robôs, sem pessoas. É absolutamente lindo. Gravidade zero e eu estou ótimo. Dá para fazer muita coisa através de robôs, mas às vezes é preciso alguém para fazer as coisas funcionarem. E provavelmente você precisará de um lugar na nave para os astronautas em trajes espaciais que supervisionam a construção todos os dias, fazendo reparos e manutenção, enquanto a aeronave é montada. E pode ser uma situação perigosa, porque temos muito lixo espacial voando em torno da Terra em alta velocidade. Na história da exploração espacial, nós não temos sido limpos e organizados com nossas espaçonaves como deveríamos. Primeira e segunda partes do veículo ejetadas com sucesso. Tudo parece em ordem. Houve casos onde foguetes explodiram e espalharam centenas de pedaços de escombros na órbita. Tivemos uma aeronave que quebrou e duas que colidiram e se espatifaram em centenas, se não milhares de pedaços. E poderia piorar com a própria nave estelar. Se vamos fazer 1000 vezes mais lançamentos em questão de anos para construir essa nave, haverá muitos estágios de foguetes voando em alta velocidade. Essas partes se movem em velocidades orbitais a cerca de 8, 10 km por segundo. É mais rápido que uma bala disparada em solo. E causaria um tremendo estrago se te acertasse. Enquanto construímos a espaçonave, teremos que ficar atentos ao lixo e escombros no espaço, vindo de todas as direções. Teremos que pensar em meios de evitar que esse material colida ou danifique nosso equipamento. Esse é o outro ponto onde há risco de fracasso. Até agora, sofremos os efeitos secundários da estrela de nêutrons. A radiação, os projéteis. Mas agora que a estrela de nêutrons se aproxima do nosso sistema solar, é o início do fim. Ela pode alterar nossa órbita. Ela pode ficar mais elíptica. Isso significa que nossas estações seriam radicalmente diferentes. Econotícias. Estamos diante de mais um dia de clima extremo, pessoal. Vocês de Los Angeles enfrentarão mais uma onda de frio, 50 graus abaixo de zero. Miami, Flórida. Haverá uma grande diferença entre inverno e verão. Anchorage,
Alasca. Num nível muito além de aquecimento global ou coisas do tipo que estão ocorrendo. Estamos falando de uma onda de calor de 60 graus, se movendo para Manitoba. Mantenha seu suprimento de água. É importante ficar no porão no meio do dia. E corta. Salvando os ricos. É da natureza humana a luta pela sobrevivência. Portanto, certamente haverá outros grupos de pessoas que construirão suas naves e tentarão sobreviver. E alguns desses grupos pequenos podem até acabar seus projetos antes de nós. Plantão de notícias. Faltam 20 minutos para a Savior 1, a nave de evacuação criada pelo bilionário Bill Jeffers, ser lançada. Bill Jeffers Sr. will launch. A lista de 512 evacuados a bordo mostra quem é quem entre os super ricos e mundialmente famosos. Eles viajarão com 72 cientistas e engenheiros com suas respectivas famílias que ganharam seus lugares na nave ao ajudarem na construção. Temos acesso exclusivo à plataforma de voo onde o próprio Bill Jeffers Jr. é o copiloto. Nós conversamos com ele durante os preparativos de pré-lançamento. Sr. Jeffers, um momento emocionante para todos nós, não acha? É, sim. Meu pai conseguiu o que ninguém conseguiria. Desenvolvemos o primeiro motor de antimatéria do mundo, quando todos disseram que era muito perigoso. Todos nós a bordo queremos dizer que sempre há esperança, se você acreditar que pode alcançar o impossível. Savior 1. Aguarde o sinal verde para a contagem regressiva e liberar a torre móvel. Estamos na sequência automática. Comecem a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Falha na ignição. Repito, falha na ignição. Temos falha na ignição. Estamos prontos para abortar. Repito, prontos para abortar. Atenção, tripulação e passageiros. Preparar para a evacuação de emergência. Atenção, equipes de emergência. We're on the automatic sequence. Let's start the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition failure. Repeat, ignition failure. I don't know, we've lost flow on We have engine malfunction. We have an engine malfunction. 3 and 4 master. All crew and passengers prepare for emergency evacuation. 2 coming up. Plantão de notícias. Estamos falando diretamente do local de lançamento da Savior 1. Há cerca de 5 minutos, hora marcada para o lançamento, houve uma terrível explosão. Críticos já insistem que o ambicioso sistema de propulsão, a antimatéria da Savior 1, era uma tragédia pré-anunciada. É preciso lembrar que no armazenamento da antimatéria, ela não pode ter contato com qualquer matéria. É preciso bombear todo o ar do recipiente e colocar um campo magnético para aprisionar as partículas carregadas, para que elas não toquem nas laterais do recipiente. Nesse caso, uma falha no armazenamento é a causa de uma grande explosão. As informações ainda estão chegando e a investigação ainda está em andamento, mas parece que a câmara de ignição estava devidamente abastecida para o lançamento. O problema surgiu quando a primeira tentativa de ignição falhou. O computador a bordo liberou uma segunda carga de antimatéria dentro da câmara. Era o dobro da carga. Logo, quando a ignição ligou, o compartimento não suportou e causou uma rachadura no selamento a vácuo, o que permitiu a entrada de ar na câmara. Sabemos o que aconteceu em seguida. At this point,
Até o momento, nossa história, nossa arte, nossa ciência, nossa existência, tudo depende de alguns seres humanos que estão preparando a nave Arca para a humanidade habitar durante um século. E temos só alguns anos para fazer direito. Suprimentos na Arca. Lembre-se, essa arca tem que manter a vida de todos os sobreviventes da raça humana. Então será necessário abastecê-la com tudo o que eles precisarem durante as décadas de sua jornada. Ar, água, comida. Se não tiver essas coisas, não vamos conseguir. Ponto. Mas, felizmente, ar e água são basicamente a mesma coisa, cientificamente falando. Você pode fazer oxigênio facilmente se colocar uma corrente elétrica na água, que é basicamente o que os organismos fazem quando liberam oxigênio da fotossíntese. Se você tiver uma usina de força nuclear na nave, você pode gerar eletricidade por um longo período de tempo, com segurança, e precisa apenas hidrolisar a água para gerar oxigênio. Então podemos respirar e temos água. Agora temos que pensar no suprimento de comida. Por mais mundano que pareça, nunca fizemos nada nessa escala. E com certeza nunca no espaço. Todo homem, mulher e criança na nave tem uma chance de morrer se não resolvermos isso. Como alimentar 250 mil pessoas durante esse período? Obviamente não podemos levar toda essa comida conosco. Não dá para levar milhões de latas de alimento e frango congelado numa despensa até as estrelas. Não é viável. Não dá para ter um suprimento de comida que fique escasso depois de um tempo. Ele tem que se repor sozinho, independente de qualquer suprimento de fora. Você não comerá carne no espaço. Nada de bife no espaço. Pode comer coisas com sabor de carne, mas não comerá carne no espaço. E o motivo é muito simples. A conversão de vegetais no músculo animal é apenas 10% eficiente. Ou seja, para cada meio quilo de bife, a vaca consome 5 quilos de grama. Se estiver com vontade de proteína animal, você pode comer um pouco de vermes e baratas. Insetos são uma fonte de proteínas para humanos há muito tempo. A ideia é que haveria um pouco de agricultura. Mas quem sabe? Talvez a gente passe a gostar até de insetos. Temos que considerar o cultivo. Certamente teremos que pensar em cultivos resistentes às fontes de radiação que com certeza há no espaço. Temos que criar novas sementes que talvez sejam impermeáveis ao ambiente de microgravidade. Cultivar milho no espaço não é uma opção viável. Você vai cultivar algas, comer biscoito de clorela. Num bom dia vai comer bolachinhas verdes com gosto de espinafre desidratado. Teríamos grandes áreas de cultivo. É provável que isso crie seu próprio ambiente e clima dentro do veículo. Então agora estamos falando de chuva dentro do veículo. Obviamente podemos prever o que acontecerá nos 60, 80 anos de viagem. Essas tecnologias terão que ser testadas aqui. A questão da dieta levanta a importância de levar alguns trilhões de passageiros a bordo. Falamos de bactérias. É crucial que levemos um complemento de micróbios para o espaço. É absolutamente essencial para a sobrevivência da vida humana. 3 quilos do peso de um adulto típico é de micro-organismos. Sem bactérias, não desempenharíamos uma simples função biológica como a digestão de alimentos. Esses organismos evoluíram há mais de 2,5 bilhões de anos nesse planeta. Eles tornaram esse planeta habitável para outras criaturas. Uma das vantagens das bactérias é que elas viajam bem.
Levar bactérias para o espaço é muito fácil. Você pode colocar as bactérias em frascos muito pequenos e armazená-las em nitrogênio líquido ou qualquer outro fluido bem frio. É como armazenar esperma num banco de esperma. Você deve se lembrar que todos esses programas têm que acontecer ao mesmo tempo. Construir a nave, selecionar o destino, resolver problemas de suprimento, descobrir como alimentar os evacuados. Tudo tem que ser coordenado simultaneamente ou não será finalizado. A estrela de nêutrons não vai dilatar o prazo. O fim está próximo. Enquanto o fim se aproxima, começaremos a ver sinais do nosso destino final. Quando a estrela de nêutrons alcançar os planetas mais distantes do nosso sistema solar, aí sim começarão os fogos de artifício. Está começando. Vejam. Primeiro o anel F, depois o A e a divisão de Cassini. Está começando. Vejam. Primeiro o anel F, depois o A e a divisão de Cassini. Sumiu. Somos os próximos. Sem olhar para trás. Agora, a única esperança da humanidade está na arca espacial do Projeto Horizonte. Ônibus espaciais naves levarão os evacuados para a nave em órbita. Temos dezenas de milhares de indivíduos. Temos comida, água e ar para respirar. A esta altura, acho que todos querem estar a bordo da nave. Queremos sair do planeta. Será um desafio interessante manter os passageiros e a tripulação otimistas, principalmente no início. Hoje, após 6 meses de treinamento técnico e físico, homens e mulheres escolhidos para deixar o planeta se preparam para evacuar a Terra. Hoje será a última chance de se despedir dos amigos e entes queridos que ficarão para trás. Provavelmente, as pessoas que vão iniciar a missão sofrerão de depressão porque eles sabem que seu mundo foi destruído. Amigos, entes queridos, lugares ficarão para trás para nunca mais serem vistos. Isso vai afetar todo mundo. Temos a sorte de ser uma das poucas famílias que partirão intactas. Como não ir? É a única escolha que temos. Quando passarem por aquela porta, eles começarão o embarque. Depois farão o último exame médico antes de se dirigirem para um dos 100 ônibus espaciais que os levarão para a nave Arca. Pela primeira vez, os humanos vão sair de casa. Eles viajarão 60, 80, 100 anos talvez. Em uma grande nave com 250 mil pessoas a bordo. Talvez eles deixem parentes para trás. Lugares onde cresceram. Acho importante manter a estrutura familiar durante essa jornada. Isso permitirá que os indivíduos formem um lar, por assim dizer. A tripulação que vai pilotar a Arca já está a bordo há semanas, aguardando os passageiros que vão se aclimatar de 6 a 18 meses antes da nave partir. Se conseguirmos, a nave será uma maravilha, diferente de tudo que os humanos já criaram.
A última maravilha criada na Terra. Estamos supondo que as pessoas vão se comportar, mas temos que nos certificar que haverá algumas leis, algumas regras, que teremos uma estrutura. O que mais me preocupa é a coesão social do grupo. Eles cumprirão suas tarefas ou vão se rebelar e tentar fazer algo diferente? Dar meia volta na nave, desistir? É preciso manter as pessoas voltadas para seus objetivos o tempo todo, sem criar facções na nave. Não matar o outro. Ou seja, os mesmos problemas que temos numa cidade ou em países vizinhos. É o que temos que superar. Obviamente, teremos indivíduos de vários países. Quem garante que o ódio e os problemas que temos aqui na Terra não ocorrerão na jornada? Temos que ter muito cuidado e evitar turmas ou grupos de indivíduos que se separam do resto da população. Pense na turma que você teve no colégio. Acho que um ponto-chave será tentar minimizar essas turmas e formações de subgrupos durante a jornada. Obviamente, o que você precisa é de governança. Que leis levará com você? A Constituição dos Estados Unidos? Das Nações Unidas? Que tipo de estrutura política terá a bordo? Você quer uma democracia? Essa é uma pergunta interessante, porque certamente não vai querer um ditador que mande em todo mundo e quando chegue lá vire o mandante do planeta e não saia do poder. Ao mesmo tempo, você precisa de um tipo de estrutura militar que garanta que as ordens sejam cumpridas, pois as pessoas no comando tomarão decisões difíceis no estilo militar. E se houver democracia, talvez elas sejam destituídas do posto, e isso pode afetar o sucesso da missão. Sempre haveria o perigo de tudo se degenerar em caos. Mas é provável que, se havia gente inteligente o bastante para construir uma nave, selecionar pessoas para viajar nela, essas mesmas pessoas pensariam no modo justo de lidar com questões da vida nessa situação. O mais importante é tirar a espécie humana em número suficiente e levar para o espaço para que ela sobreviva. Enquanto a estrela de nêutrons se aproxima da Terra, vão acontecer duas coisas. O núcleo e a crosta terrestre começariam a derreter. Isso resultaria em terremotos em escala nunca vista. Em seguida, o campo gravitacional da estrela de nêutrons começará a partir o planeta.
Quando a atmosfera, os oceanos e a crosta terrestre começarem a se alterar, muita gente morrerá rapidamente. Aí eu acho que a crosta terrestre vai se despedaçar e o interior quente do planeta será espirrado para o vácuo do espaço. Quando a estrela de nêutrons rasgar a Terra em pedaços, todo mundo já estará morto pela radiação, vulcanismo ou qualquer outra coisa. Não haverá ninguém para testemunhar esse evento, exceto as pessoas na arca. O material da Terra despedaçada pode fazer duas coisas. Pode cair direto na estrela de nêutrons e resultar em explosões colossais. Ele também pode entrar na órbita da estrela como um anel. Nosso planeta pode se tornar um sistema de anéis. Terra 2.0. ...88 anos depois. Quem estará lá quando chegarmos? A expectativa de vida atualmente é de 70 anos. Portanto, quando chegarmos ao planeta distante, que é nosso alvo, é bem provável que as primeiras pessoas que entraram na arca não estejam mais lá. É claro que quem estava com 50, 60 anos quando a jornada começou não vai chegar. Provavelmente as crianças mais novas na época chegarão. Imagine que experiência emocionante, pois eles sabem que chegaram ao fim de uma longa jornada e tiveram êxito. Mas, de certo modo, eles estão apenas começando. Imagine o grau de emoção que as pessoas vão sentir na primeira vez que virem a superfície desse planeta. Mas agora estão incumbidas de fazer algo até maior. Agora terão que descer no planeta e reconstruir a civilização humana num novo mundo. Muita gente diria que pensar em construir uma arca interestelar e evacuar o planeta é uma perda de tempo. Eu não sei se nós nos daríamos a esse trabalho sem uma ameaça. Mas, certamente, é uma coisa que devemos pensar, porque em algum momento no futuro será inevitável querer deixar o planeta. Vamos torcer para que não seja por causa de uma catástrofe. É uma coisa louca de se pensar. Parece ficção científica. Fim do mundo, sem volta, temos que escapar, temos que evacuar a Terra. Mas é impossível dizer que isso nunca vai acontecer. Também é interessante pensar nisso porque fica a questão: será que nós, enquanto espécie, expandiremos além dos confins do planeta em que nascemos? Se olharmos para a evolução da Terra, vemos que quase sempre as migrações ou expansão de uma determinada espécie são decorrentes de algum desastre que forçou as espécies a se mudarem. Pode se dar o mesmo conosco. Pode ser que um evento como esse, tão devastador assim, garanta que nossa espécie viva para sempre enquanto se propagar no universo.